Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e todos os deputados aqui hoje presentes. Penso que irei dividir o tempo em 2 ou 3 vezes, portanto vamos ver como é que se desenvolve. O Sr. Ministro começou por nos brindar com uma adjetivação de estarmos perante um bom orçamento. E, portanto, começámos logo em discordância, seja naquilo que é o orçamento específico para os negócios estrangeiros, seja na sua globalidade. Mas foquemos nos negócios estrangeiros. Porque, embora estejamos perante um Ministro de uma função de soberania essencial, estamos também perante aquilo que é um parente pobre do orçamento. Isto é aritmética pura, já que também temos um Ministro das Finanças que gosta muito de falar, para aqui dar aulas de aritmética, isto também é aritmética, não é? São 0,6, é quanto o Ministério dos Estrangeiros vale naquilo que é o bolo global do Orçamento de Estado. E, portanto, infelizmente, estamos perante um Ministro, o Sr. Ministro está aqui hoje, poderia ser outro anterior e outros que já passaram, os negócios estrangeiros, função de soberania, continua a ser um parente pobre do Orçamento. Portanto, atrás só mesmo o Ministério da Coesão Territorial naquilo que é a atual orgânica do Governo. E isto pode-nos levar até a uma reflexão conjunta. Por exemplo, tem sido, e o Sr. Ministro até porque também já esteve na pasta da Defesa, sabe que há muito aquele tema e que penso que até tem vindo a granjear um consenso cada vez mais alargado, também perante aquilo pela dinâmica geopolítica que o mundo vive atualmente, da questão, por exemplo, do orçamento da defesa ser 2% do PIB. Portanto, e a reflexão é, será que aquilo que é os negócios estrangeiros, a diplomacia, também não deveria ter um valor referencial que todos nos deveríamos esforçar, um compromisso entre todos, de caminhar até nesse sentido. Se a defesa é 2% do PIB, bastaria termos aqui, se calhar, um objetivo como vamos nem ser tão ambiciosos quanto a defesa, mas 0,5% do PIB, que já seria até um grande crescimento daquilo que seria um orçamento para os negócios estrangeiros e, de facto, valorizarmos aquilo que é uma função de soberania. E, portanto, a primeira pergunta que isto podia-nos levar, já com estes à partes do Partido Socialista, também nos levar àquilo que é uma reflexão daquilo, se olharmos para aquilo que é o Orçamento de Estado como uma espécie de um cobertor, pois nem vamos entrar na discussão de fazer o cobertor crescer, porque isso só mesmo com políticas liberais. Mas perante aquilo que é um cobertor que existe, vamos permanentemente continuar nesta coisa que é agora está para os ombros, agora está para os pés, agora está para os ombros, agora está para os pés, e os negócios estrangeiros estão sempre com frio. Portanto, perguntas que tocam direta ou indiretamente questões orçamentais são as primeiras que eu lhe quero colocar, Sr. Ministro. Se está recordado num dos orçamentos anteriores, e já nesta legislatura, falei-lhe daquilo que eu acho que é a relevância, a importância da língua portuguesa no mundo, inclusive naquilo que é o seu valor económico. E, portanto, de haver mesmo uma política de valorização, eu estou a ir muito além daquilo que é o ensino da língua portuguesa. É muito além, porque isso o Sr. Ministro também já explanou, do reforço que tem havido, professores, etc. Para além do ensino da língua portuguesa no estrangeiro, seja como primeira língua ou como segunda língua, de promoção da língua portuguesa e pensar, portanto, e para quando termos de facto uma política, uma estratégia de promoção da língua portuguesa. Porque o Sr. Ministro falou aqui, até chegou a dizer uma frase que é todos os organismos do MNE têm um aumento orçamental, etc. Embora no orçamento anterior tenha havido uma valorização na questão da língua, neste orçamento não há, mantém o mesmo do ano passado. E, portanto, a minha pergunta é se estamos a estagnar relativamente àquilo que é o ensino e a promoção da língua portuguesa. Depois, outra questão que me leva, e aqui vou tocar, quer na rede consular, quer na questão da rede da AICEP, que também está sob a tutela do Sr. Ministro, que é que o Sr. Ministro partilhe connosco o que é que o Ministério está a pensar relativamente àquilo que é a rede física, portanto, a extensão de Portugal por esse mundo fora. Relativamente à rede consular, o que é que está a ser previsto, para além do exemplo de Andorra, que é aquele que está destacado na nota informativa do Orçamento de Estado, para além disso, se há consulados que fazem sentido encerrar e há outros que fazem sentido abrir, e onde, perante todas estas dinâmicas, seguindo aquilo que também são os fluxos migratórios e as dinâmicas dos portugueses por esse mundo fora, ou mesmo o impacto daquilo que é a dinâmica geopolítica atual, ou então, e mesmo na questão da AICEP, integrados ou até per si. Porque, por exemplo, se a informação está correta, nós temos neste momento presença da AICEP em Argel, Havana, Cantão, Otearão.
E não temos presença da AICEP, Austrália, Israel, Argentina, Vietnã, Bálticos, Indonésia, Filipinas, Nova Zelândia, Uruguai ou Nigéria. Parecem, sim, de repente, se calhar, sítios onde faria muito mais sentido estarmos presentes em termos de diplomacia económica, e não estamos. E, portanto, o que é que está a ser pensado relativamente a isto? Porque há coisas que fazem... Eu dei exemplos óbvios de coisas que acho que todos concordaremos que faria muito mais sentido estarmos num sítio e não noutros. E a questão da rede consular também gostava de reflexão. E relativamente a questões, porque isto tem a ver, obviamente, é preciso recursos financeiros perante opções estratégicas como estas. Estas são primeiras perguntas que eu... há uma questão que também já foi aqui tocada e eu vou, para não ser redundante, vou só... O Sr. Ministro também falou-nos da questão do acordo feito com o sindicato, da questão também dos embaixadores, mas falou só da questão do complemento escolar. A questão, porque o sindicato dos diplomatas também tem transmitido essa preocupação, que é a questão da tabela remuneratória da carreira diplomática. Portanto, que há 25 anos que não é revista, e relativamente a isso, penso que o Sr. Ministro não se especificou isso, gostava que também especificasse quando é que isso fica resolvido, porque 25 anos parece que é já muito. E, portanto, relativamente a questões direta ou indiretamente relacionadas com o orçamento são estas, e depois terei outras questões para também colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Bom, em relação ao facto do Ministério dos Negócios Estrangeiros ser um parente pobre, quer dizer, os ministérios têm a afetação orçamental que faz sentido terem no quadro da natureza das suas funções. Acho que isso é bastante óbvio. Se for olhar para aquilo que é a afetação orçamental para os Ministérios dos Negócios Estrangeiros em qualquer outro país, vai perceber que são, entre aspas, parentes pobres. Ou seja, não faz muito sentido estar a comparar este Ministério, as funções que exerce, a forma como trabalha, com ministérios que constroem hospitais e estradas ou outras infraestruturas que, evidentemente, têm de ter outro tipo de orçamento. Senhor Deputado, eu não tinha feito essa conta, mas agradeço que a tivesse trazido para este debate. Aparentemente, este orçamento do MNE vale 0,6% do total. Eu, por acaso, não tendo feito essa conta, mas por acaso sei quanto é que é o orçamento do Departamento de Estado dos Estados Unidos em 2023 em relação ao orçamento dos Estados Unidos em 2023. Sabe qual é? 0,6%. Portanto, parentes pobres somos todos os ministérios de negócios estrangeiros. Em relação ao estabelecimento de uma meta, eu penso que muito mais importante do que ter uma meta quantitativa financeira é o estabelecimento dos objetivos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, objetivos esses, obviamente, diretamente relacionados com a nossa política externa, nas suas várias dimensões. E procurar ter, e estou satisfeito que em relação ao Orçamento de Estado de 2024 vamos ter os recursos necessários para atingir as diversas metas nos diferentes objetivos da nossa política externa. A valorização da língua e cultura portuguesas, que o Sr. Deputado sublinha como ser, enfim, um objetivo importante, tem todo o meu apoio. Em relação a isso, quanto ao ensino do português no estrangeiro, nós temos um aumento de 7,5%. Nós temos tido ao longo dos anos, em cada ano, mais cátedras. Em 2024 vamos ter mais cátedras. Em cada ano temos tido mais leitorados, vamos ter mais leitorados. Temos tido um aumento, vimos um aumento, fiz essa referência na minha intervenção inicial, um aumento muito significativo, aliás, no número de bolsas para que estudantes de outros países possam estudar em Portugal. A rede consular e a rede de delegados da AICEP, Sr. Deputado, tem todo o gosto em dizer, tem razão. Precisam de ser analisados, precisam de ser pensados, precisam de ser equacionados no sentido de saber se correspondem ao momento que vivemos. Esse trabalho está em curso. Em relação à rede da AICEP, o Sr. Deputado até deu um par de exemplos de delegações que vão fechar. E vai haver outros que abrirão.
Ora, a questão que se nos coloca é quais os critérios, e a AICEP, a nova direção da AICEP, está precisamente a trabalhar nesses elementos, faz parte da carta de missão que a AICEP recebeu, que é uma carta pública, aliás, quando aqui há uns meses atrás assumiu funções, e os critérios têm de passar, em meu entender, obviamente, pelo dinamismo das economias dos diferentes países, têm de passar pela representatividade desses países como mercados para nós, mercados de exportação e também fontes de investimento estrangeiro, tem de passar também pelo potencial de crescimento, porque um país que até pode ser um mercado relevante, mas que é um mercado que ao longo dos anos os operadores portugueses trabalham, conhecem perfeitamente, porventura poderá precisar de menos apoio por parte da AICEP do que um mercado novo, menos representativo, mas com um grande potencial de crescimento. Portanto, há um conjunto de critérios que estão a ser trabalhados em conjunto para, em breve, podermos reestruturar essa rede da AICEP. O mesmo em relação à rede consular, embora acho que em relação à rede consular haja menos necessidade, há uns casos mais pontuais, mas existem e, portanto, é preciso também fazer esse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, eu nem tinha intenção esta tarde de colocar questões, mas fiquei aqui com uma sensação que é altamente desestabilizante para mim de que estão a esconder alguma coisa. Porque quando um orçamento cresce 177 milhões de euros, Sr. Deputado, 177, não é 300, leia o orçamento, e desses 177 há 85% representados por uma única rúbrica, que é um reforço das verbas para o AICEP, e em relação a essa matéria que representa 85% do aumento é dito pouco ou nada, eu pergunto-me, então, o que é que está aqui em causa? Devolver, e é um sistema de incentivos a empresas, gerido pelo AICEP, suponho, destinado à angariação de IDE, suponho, como exatamente não é dito, mas como a IDE e o Partido Socialista tem-se orgulhado tanto dos resultados de investimento estrangeiro, eu fui ao AICEP à procura de dados sobre os sucessos do investimento estrangeiro em Portugal e fui ao AICEP Global, ao portugalglobal.pt, fui ao portugalexporta.pt, não está lá nada, mas por acaso o Banco de Portugal tem uns dados interessantes sobre o estoque de investimento estrangeiro que em Portugal hoje existe, fruto dos fluxos anuais que vão chegando e dos quais o PS tanto se vangloria, mas tem pela primeira vez uma separação interessante entre aquilo que são as contrapartes diretas dos investimentos, ou seja, de que país provém a transferência que é investida em Portugal, e depois compara com aquilo que eles chamam o investidor final. Quem são os donos efetivos das empresas de onde provém esses capitais. E do top 3 das contrapartes diretas, que são Espanha, Países Baixos e Luxemburgo, os Países Baixos têm 34 mil milhões de estoque de investimento estrangeiro, mas só 9 mil milhões é que não é português. O Luxemburgo tem 28 mil milhões de estoque de investimento estrangeiro e só 7 mil milhões é que não é português. Ou seja, deste investimento estrangeiro há 3/4 nestas duas proveniências, 3/4 que é dinheiro português. E, portanto, isto leva-me a fazer duas perguntas concretas. Eu sei que isto é uma matéria particularmente económica numa audição do MNE, mas a diplomacia económica assumiu uma importância grande no vosso portfólio. Qual é a componente indiretamente portuguesa do fluxo anual de investimento direto estrangeiro para Portugal? O ano de 2023 serve, se não o de 22 completo. E quanto desse que não é português é que é investimento imobiliário? Porque também em relação a esse houve diabolizações e, portanto, certamente dessa parte o PS também não se quer vangloriar. E depois, se é tão importante este papel do AICEP na captação de investimento estrangeiro, porquê é que o AICEP recebe dotações escassíssimas do MNE, em termos de orçamento de Estado? Recebe transferência número 6 no mapa de alterações e transferências, 1 milhão de euros de fundações internacionais, isso é MNE, 11 milhões de euros do Turismo Portugal, 11 milhões e meio do IAPMEI, e um valor não revelado para a Expo 2025, nem sei como é que isto pode estar no orçamento. Mas porquê é que o AICEP não recebe dotações diretas do MNE? Deve haver um motivo qualquer técnico que está...
esta, se é uma ferramenta tão importante em diplomacia económica, devia estar no orçamento do MNE. Como vê, eu leio o Orçamento de Estado. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva falaram sobre a necessidade da expansão da rede da rede da ICEP para outras áreas do globo, e eu gostaria de concordar com essa necessidade e informar a Câmara que estamos a trabalhar no lançamento o mais rápido possível de um centro de negócios do Sudoeste Asiático com sede em Singapura e que cobrirá um conjunto de países do Sudoeste Asiático dentro do processo de redefinição da presença da rede externa da ICEP, que o Sr. Ministro já referiu e já deu a base daquilo que será o trabalho, ou sobre a qual nós iremos trabalhar nessa redefinição. Um aspecto que é importante, que foi referido pelo Sr. Ministro, nesta redefinição da rede da ICEP, é a necessidade da ICEP estar para onde as empresas portuguesas querem ir e não tanto onde elas já estão. O Sr. Deputado Francisco César e o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo levantaram a questão, ou falaram sobre o apoio ao IDE, ao investimento direto estrangeiro, nomeadamente ao mecanismo que foi criado dos 150 milhões de euros que entram agora no orçamento da ICEP para apoiar a atração de investimento estrangeiro para Portugal. Esse mecanismo foi criado para dar resposta a uma alteração nos mecanismos que existiam anteriormente de apoio ao IDE, que permitiam apoiar grandes projetos ou projetos que ultrapassassem os 25 milhões de euros. Não é o que se passa agora e, portanto, o Governo coloca no orçamento da ICEP um valor que permitirá que Portugal continue competitivo na atração de investimento direto estrangeiro, quando comparado com outros países, permitindo-nos apoiar investimento estrangeiro de grandes empresas ou de não PMEs, ou investimento estrangeiro que ultrapassa o valor que está previsto naquilo que é possível apoiar com outros mecanismos financeiros vindos da União Europeia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu gosto imenso de comparações quando é para justificarmos o pouquinho próprio e então para confundir a Estrada da Beira com a Beira da Estrada é ótimo, mas seguimos em frente. Só relativamente ainda aos critérios da ICEP, não vou dizer que registro, porque quero ter a esperança que nos critérios também esteja o respeito pelos direitos humanos. Eu penso que é assim um critério que é importante ter. Estão sempre a acusar os liberais que só pensam em economia e depois, quando é na economia, parece que outros é que esquecem-se de certos princípios e valores. Senhor Ministro, relativamente a um tema que já foi aqui mais ou menos abordado, que é aquela questão do... Eu gostava de perceber, porque, para não estarmos aqui num jogo de semântica, para perceber mesmo, se houve apenas uma carta, estou a falar relativamente ao acordo do CPLP e a relação com a União Europeia, se houve apenas uma carta da Comissão a fazer umas perguntas, ou se houve mesmo a abertura de um procedimento de infração contra Portugal. Isto porque há informações, eu quero perceber formalmente o que é que existiu. Não ficámos na semântica, é uma carta ou é uma coisa. Gostava mesmo de perceber. Depois, Sr. Ministro, eu vou ser muito cuidadoso, porque recentemente apresentámos um requerimento para ser uma audição à porta fechada com o Sr. Ministro, para recebermos um conjunto de informações e, portanto, quando consideramos que a sensibilidade merece ser à porta fechada e aqui não estamos à porta fechada, vou ser cuidadoso com as considerações e as perguntas que lhe quero colocar. E estou a falar, obviamente, de Moçambique, um parceiro histórico nosso, onde residem cerca de 40 mil portugueses, para além de todo o tipo de relações que existem entre os nossos países, de vários âmbitos. Aquilo que aconteceu recentemente, por ocasião das eleições autárquicas em Moçambique, penso que é preocupante. O que está a acontecer posteriormente, penso que é preocupante. Acho que é o suficientemente preocupante para não nos refugiarmos no está a decorrer um processo, ainda pode haver recursos para um Supremo Tribunal qualquer e, portanto, só depois é que poderemos ter considerações, porque isto foi a posição do PS para chumbar o requerimento. Para concluir, Sr. Deputado. Para concluir, portanto, gostava que partilhasse connosco qual é o nível de preocupação, porque eu acho que está preocupado com aquilo que está a acontecer, o impacto que isso pode ter para os portugueses que estão a residir lá e quais os planos para lidar com a situação em caso de escalada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Em relação à interação com a Comissão Europeia sobre a questão da compatibilidade da nossa legislação com a legislação Schengen, efetivamente há uma carta, isto é, formalmente é aquilo que se chama uma notificação.
Nessa notificação, que não é, obviamente, um procedimento de infração, nessa notificação, a Comissão Europeia identifica vários elementos em relação aos quais pede esclarecimentos. Esses esclarecimentos estão a ser agora trabalhados, desenvolvidos e, dentro do prazo, a Comissão Europeia terá a devida resposta. Quanto à questão do Sr. Deputado, tinha colocado anteriormente uma questão relacionada com a tabela remuneratória diplomática e eu não cheguei a responder por lapso. Aquilo que tenho a dizer sobre a matéria é, em primeiro lugar, nós temos uma valorização muito significativa para os diplomatas através da questão da comparticipação das despesas escolares. O Sr. Deputado, que é uma pessoa seguramente muito viajada, sabe que em outros países o custo de escolas pode ser 20 mil euros por ano, facilmente. E há, obviamente, diplomatas que têm 2 crianças, 3, em idade escolar. Isto significa que há um conjunto de postos diplomáticos que, na prática, se tinham tornado completamente impossíveis, incompatíveis com a realidade. Ora, a comparticipação com as despesas escolares dos filhos dos diplomatas representa uma valorização muito grande que não deve ser desvalorizada, penso eu. Nós estamos agora a trabalhar uma revisão bastante profunda do Estatuto da Carreira Diplomática. Como estatuto que é, passará aqui pela Assembleia da República, agora durante os próximos tempos. E penso que as matérias relacionadas com a tabela remuneratória, a tabela dos abonos, etc., devem, de facto, merecer atenção, mas logo após este trabalho ter sido feito de revisão do Estatuto da Carreira Diplomática, porque tem implicações uma coisa com a outra. E a ordem lógica é começarmos pelo Estatuto da Carreira Diplomática. Quanto à questão das eleições autárquicas em Moçambique, bom, várias considerações. E aquela que refere como sendo irrelevante não é despicienda. Não é despiciendo dizer que há um país, no caso de Moçambique, no qual há um procedimento em curso, há tribunais que se estão a debruçar sobre questões que foram levantadas no âmbito de irregularidades, eventuais irregularidades eleitorais, e esses tribunais fazem o seu trabalho. Julgo que depois haverá recurso ao Conselho Constitucional, que é o equivalente do Tribunal Constitucional. Ora bem, Moçambique é um país que há 49 anos é independente. Opinar sobre a natureza do processo eleitoral em Moçambique, por parte do governo português, parece-me, no mínimo, paternalista. Não o farei. Dito isso, a minha opinião, enfim, não o farei. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro, penso que na sua primeira resposta que nos deu, resolveu comparar-se com os Estados Unidos da América, em termos orçamentais. Portanto, comparou-se com um orçamento de 33 mil milhões de euros, para ver aquilo que eu há pouco, depois, quando falei daquilo que é a beira da estrada e a estrada da beira, porque as estradas e as beiras são bem diferentes. Mas eu gostava era que o Sr. Ministro se tivesse comparado com os Estados Unidos, já que se comparou com os Estados Unidos, se tivesse comparado com os Estados Unidos, por exemplo, relativamente a Moçambique. Os Estados Unidos, ou com o Reino Unido, ou com o Canadá, a Noruega e a Suíça, que em conjunto, e o que é que todos estes países fizeram? Demonstraram preocupação com os dados que apontam para irregularidades no processo eleitoral de vários observadores que estiveram a acompanhar e para com a violência que está a ocorrer por parte da polícia. E nem vamos falar daqueles paisanos que andam por lá, se serão da polícia ou não. Portanto, eu aí gostaria que o Sr. Ministro se tivesse, de facto, comparado com estes países, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Noruega, Suíça, que me parecem países democráticos, bem assentes e pelo respeito de liberdades e direitos humanos. O deputado Francisco César já não está cá, portanto eu depois falo com ele. Sr. Sérgio Sá, relativamente à ICEP, isto não é alargar a rede, não é alargar, quer dizer, os senhores partem sempre do pressuposto que é alargar. Não, eu falei em encerramentos e em possíveis aberturas. Se no final de contas acabam por ser mais,
Ok, mas a partir do pressuposto que é só alargar, pronto, é a diferença entre liberalismo e socialismo. Senhor Ministro, há um ano, quando estivemos a debater exatamente o Orçamento de Estado de 2023, eu falei-lhe da China. E eu vou citá-lo. O Senhor Ministro respondeu: temos uma relação secular com a China, que nos dá um lastro que outros não têm. A China é uma realidade incontornável do mundo em que vivemos. É assim hoje e não deixará de ser assim amanhã. Nós temos de lidar com a China. Não deixará de ser assim amanhã. Muito obrigado, E a minha Sr. pergunta é, Sr. Ministro, então e se a China amanhã invadir Taiwan, como é que fica? Muito obrigado. Sobre a China, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Sr. Deputado, o Sr. Deputado teve a gentileza de recordar aquilo que eu tinha dito há um ano atrás e gostei daquilo que eu vi, Sr. Deputado. Acho que não tenho nenhuma dificuldade em assumir plenamente aquilo que disse há um ano atrás, corresponde à forma como nós olhamos para a China. Depois o Sr. Deputado pergunta, mas então e se eles invadem a Taiwan? Sr. Deputado, naturalmente que invadem Taiwan seria uma transformação da geopolítica mundial, mas não chegámos lá, espero que nunca cheguemos, e aquilo que eu posso dizer é que, obviamente, perante estas circunstâncias, haveria que analisar com muito cuidado, com muita atenção e com alguma abertura de espírito naquilo que é a nossa postura quanto à China. Secretário de Estado, a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Internalização, recordando que dispõe de 3 minutos e 42 segundos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dado a escassez do tempo, eu vou responder às questões todas que foram colocadas à área da internacionalização em conjunto, dizendo que, naturalmente, e como é óbvio, o crescimento económico é a base daquilo que nós pretendemos atingir com a internacionalização, que permite depois o desenvolvimento social, e isso faz através da atração de investimento estrangeiro e através do apoio à exportação das nossas empresas, cuja grande maioria são, como foi dito, PMEs. Para isso nós precisamos ter instrumentos, e temos-los, para além dos 150 milhões que foram aqui já muitas vezes referidos, foram também publicados no dia 31 de outubro 40 milhões de euros para a PME Inovação, 18 milhões de euros para a PME Internacionalização, e os instrumentos que estão à disposição da internacionalização da economia portuguesa não estão só no Ministério dos Negócios Estrangeiros ou na ICEP, estão também, obviamente, no Ministério da Economia, no Ministério do Ambiente, da Coesão, das Infraestruturas, da Digitalização, da Ciência, do Trabalho e outros. Nós precisamos também, para além dos instrumentos, diversificar os nossos mercados e para isso temos que diversificar a nossa rede. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva tem toda a razão quando disse que não é abrir e abrir e abrir, é preciso repensar a rede, mas nesse processo de repensar a rede, nós identificamos que o Sudoeste Asiático é uma área em que a ICEP tem que estar mais presente e vamos começar a diversificação por aí.